Recentemente eu expus um trabalho em Viena, Gente, eu falei que eu expus um trabalho em Viena, é Veneza. que é uma videoarte que começa da seguinte maneira. Meu nome é Andréa Penteado, sou brasileira, nasci em São Paulo, papai era baiano, mamãe carioca, com 36 anos vim para o Rio, tenho 2 filhos, gosto de samba, de animais e de plantas e coleciono além de memórias gente. Esse lugar de identificação é um lugar que vai aparecer no meu trabalho como uma proposta de uma autoidentificação e também de uma empatia com o outro. Ao longo desse trabalho, por exemplo, que é intitulado My Name, eu vou depois mesclando a minha história com outras histórias de mulheres brasileiras vítimas de violência, violências que foram muito marcadas após o período de governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro que a gente teve aqui no Brasil. Nesse trabalho específico, eu vou narrando a minha história em paralelo com a história da atriz Clara Castanho, né? Muito atacada, agredida por ter decidido dar para adoção um filho que era fruto de estupro. Porque é arte. Eu me lembro de eu bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, talvez uns 5 anos de idade, 6, eu ia para a casa de uma tia minha no Rio de Janeiro passar férias. O casal era sociólogo, né? Tanto o tia Mariusz como o tio Franco eram sociólogos e gostavam muito de arte. Então, na sala, tinha uma reprodução do Guernica, de Picasso, ficava ali atrás do sofá da sala. E no corredor para o banheiro tinha os Jardins da Delícia e algumas obras de Bruegel e de Bosch. E eu ficava ali sentada na sala, morrendo de medo de me mexer. Eu acho que é por isso arte, porque sempre me impactou. Eu nunca consegui passar pelas imagens ao meu redor sem que elas me impactassem de uma maneira ou de outra. Eu consigo me comunicar com o mundo, está relacionado às imagens. E, ao mesmo tempo, quando eu penso nessas cenas na infância, o medo que eu tinha desses 3 quadros, eu acho que eu entendo um pouco por que a minha obra também é tão expressionista, tão dramática. Eu comecei a frequentar ateliês de pintura aos 11, 12 anos de idade, e meu pai me comprava uma coisa que era comum na década de 70, tinha umas coleções semanais em fascículos, gênios da pintura, mestres da pintura, e meu pai comprava e me oferecia esses livros, e era batata. Eu me debruçava sempre sobre os mais expressionistas e mais dramáticos de todos. Então, os que eu gostava de estar sempre folheando e olhando, Van Gogh, gostava muito das cores, gostava dos fauvistas, Caravaggio, Rembrandt. Então, dentro desse lugar mais clássico, foram sendo esses artistas. Bem, enfim, fui para a faculdade, estudei. Mais tarde eu fui para a Europa fazer uma pós-graduação, morei ali em Portugal e na Espanha por 4 anos, e ali eu comecei a fotografia. Comecei a estudar laboratório fotográfico e fotografia. E aí eu fui sequestrada por alguns fotógrafos que também são muito expressionistas e muito dramáticos. Então, Richard Avedon, Man Ray, Duasno, enfim, o preto e branco, essa dramaticidade que vai aparecer no meu trabalho. E é isso, meu trabalho não é exatamente um trabalho comercial, meu trabalho é muito institucional, né? São trabalhos pensados para espaços públicos, institucionais, é uma comunicação sobre problemáticas brasileiras, sobre problemáticas de povos e grupos subjugados, fragilizados. E aí a docência fez toda a importância na minha vida, porque foi a docência que me trouxe onde eu estou. Quem pagou as contas, quem sustentou os ateliês, quem permitiu que eu estudasse, quem me permite trabalhar com as videoartes, com as construções de livro, economicamente falando, é a docência. E aí tem uma outra questão, né? Eu acho que a docência me ajudou a não envelhecer tão rápido, a envelhecer mais devagar,
atualização. Atualização, quem rebobina meu filme são os meus estudantes. É em sala de aula que eu rebobino. É em sala de aula que eu sou informada do que está acontecendo no mundo, do que está chegando de mais contemporâneo. É maravilhoso. O Brasil tem um cenário muito dramático para professores, né? É difícil ser professor. Via de regra, são mal remunerados, são cargas horárias terríveis. Nesse sentido, eu ocupo um lugar de muito privilégio, porque eu ocupo um lugar de educação no ensino federal. Talvez seja o mais bem estruturado e mais bem remunerado do país. E isso também fez toda a diferença, tanto para a minha produção como arte, como para o meu próprio sustento. Eu acho que, para finalizar, eu vou trazer uma questão. Quando eu estava fazendo a apresentação desse trabalho que está agora exposto em Veneza, no Laguna, eu me dei conta, eu não tinha me dado conta disso. Então, esse, como eu comecei aqui no início, é um vídeo autonarrativo, é uma auto-identificação, em que eu vou mesclando a minha história com a história de outras mulheres. E quando eu pensei esse trabalho, quando eu escrevo sobre esse trabalho, eu digo que o objetivo da minha arte é recontar as histórias para poder reinventá-las. E reinventando, poder entrar num processo de cura das coisas que me feriram, das feridas que eu vejo em outras mulheres. Mas quando eu estava explicando esse trabalho, e talvez tenha sido interessante porque eu não estava na minha língua, eu estava tendo que falar inglês, então eu estava fazendo um esforço grande para fazer a síntese, eu me dei conta que talvez não seja exatamente sobre contar e recontar a história, para que a arte possa ser um caminho de cura para mim e para as outras mulheres. Eu me dei conta que eu falo de um lugar muito privilegiado, né? Como mulher branca, cis, heterossexual, de classe média, com uma estrutura, com uma carreira estruturada, com um salário estruturado, são um monte de privilégios. Essa história minha é muito diferente da história de uma menina de 10 anos que é estuprada numa comunidade carioca. Então, eu comecei a entender que talvez, do meu ponto de vista de artista, essa produção seja mais para pedir perdão. É quase um perdão pelo lugar que eu ocupo. E, ao mesmo tempo, sim, oferecer um lugar de cura para o outro. Né? Porque eu acho que quando eu trago a denúncia do que está acontecendo, seja com essas crianças, com essas mulheres adultas, com esse grupo vulnerável, eu espero estar contribuindo para um caminho de cura. Né, para que uma sociedade inteira acorde para essas questões e comece a trabalhar com essas questões. Para mim, é um lugar de perdão, de me perdoar pelo lugar que eu ocupo e de que as próprias pessoas com quem eu trabalho, as histórias que eu narro, né, que elas também me perdoem. Deu?